Meus irmãos, boa tarde. Em mais um estudo que vamos realizar nesse sábado. O tema é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item 5, os obreiros do Senhor. Então vamos realizar a nossa prece, agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas sobre nós, pedindo a Ele força, inspiração, paz, para a realização de mais um estudo deste sábado do Evangelho segundo o Espiritismo, que ampara todos que sofrem, que estão em dificuldade, dando força, saúde e muita paz. Que assim seja. Meus irmãos, o tema, como eu disse, os trabalhadores da última hora. O item 5, os obreiros do Senhor. Mas antes de eu ir diretamente ao item 5, esta parábola nos ensina, no campo da espiritualidade, que o pai de família, que ele convoca os trabalhadores, é Deus. Que Deus realmente nos convoca, nos dá a oportunidade para trabalharmos, para a aquisição das nossas virtudes, que devem enobrecer a nossa alma. E esse trabalho é exatamente isso. O aprimoramento espiritual. Porque a vinha somos nós, a humanidade. E para atingir esse objetivo de evolução espiritual, uns precisam de menos tempo e outros mais. Isso varia de acordo com a evolução moral da criatura. O irmão Constantino, o espírito de Constantino, nos relata que os trabalhadores da última hora, em Bordeaux, 1863, meus bens amados, assim ele começa. Todos os obreiros da última hora, chamados a prestar conta dos seus mandatos terrenos, os espíritas. Todos nós um dia vamos prestar contas. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Ou seja, nós possuímos uma tarefa de tentar não só evoluirmos espiritualmente, que é o principal, o objetivo maior, mas de ajudar também ao próximo, que é o mais importante. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram, pois vosso caminho deve ser acompanhado da verdade, ou seja, reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. A verdade é a doutrina, que nos esclarece, que nos ensina que nós devemos buscar o bem constantemente na nossa vida, por mais difícil que seja, por mais imperfeições que venham querer falar mais alto dentro de cada um, que são os nossos defeitos, mas a nossa busca maior é pela aquisição das nossas virtudes e procurar melhorar. O espírito de Erasto, numa mensagem também nesse capítulo, ele pergunta assim: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Ele escreve, né? Reconhecê-los-eis pelo princípio da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e serão dados a ele a vitória. Porque aqueles que falseiam, que mentem, né, que tem só a capa de bondade, né, mas na realidade tem uma vida totalmente diferente, com os princípios cristãos, esse realmente está atrasando a sua evolução e chegarão depois, demorarão chegar, né, em sua evolução
plena, espiritual, é claro. E no item 5, essa mensagem do Espírito de Verdade, ditada em Paris, 1872, começa assim, ó. Essa frase me chamou muita atenção, esse trecho. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro objetivo senão a caridade. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, existe uma lição que chama trabalho. Ele fala que as tarefas remuneradas conquistam o engrandecimento de quem lhes recebe o concurso, a dignidade, né? Mas permanecem adstritas ao mundo. Na prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar ao próximo sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Então, nas esferas espirituais superiores, lá a criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e ela se rende por livre vontade. Por isso que nos domínios superiores, quem serve avança para mais alto, atingindo mais esferas superiores da imortalidade radiosa. A imortalidade radiosa é a reencarnação, ou seja, é nós reencarnarmos para ter uma nova oportunidade que Deus nos dá pela sua bondade infinita para tentar melhorar, aprimorar a nossa evolução. Ou seja, melhorar por dentro, né? Não é o que macula o homem, o que entra pela boca, e sim o que sai. Porque o que sai procede do coração, procede do campo do sentimento. E é isso que nós devemos buscar. Cada um deve buscar, melhor dizendo, é a sua evolução espiritual, a começar pelo campo do sentimento, tendo piedade do próximo, procurando sentir mais a necessidade do próximo, que começa dentro da nossa casa, sem a gente ter que pedir, né? Tem pessoas que a gente não precisa nem pedir, elas já antecipam, que é aquela lição do livro de Neo Lúcio, né? A caridade desconhecida. Ele antecipa a necessidade do próximo, sem a gente ter que ficar lembrando ou pedindo ajuda, não só no campo material, né? Mas também no campo espiritual, quando a gente está sofrendo, quando a gente está triste, quando a gente está preocupado com os problemas que todos nós possuímos, enfim. Então, quando nós buscamos reproduzir esses sentimentos dentro de cada um, né? Cada um procurar fazer isso, cada cristão procurar fazer isso, as maravilhas do céu que nos rodeiam começam a espalhar-se por toda parte, através do quê? Das nossas ações, né? Do bem, né? Nós vamos espalhar o quê? Luz, né? Por mais pequenina que seja um vagalume, mas são gestos que vão se somar à bagagem, às obras, porque a fé sem obras ela é morta. Então a gente deve buscar o quê? Realizar as obras com desinteresse total, né? Realizar o bem com desinteresse total, de paga nenhuma, de paga alguma, né? Melhor dizendo, totalmente desinteressados. Porque nós damos com a mão esquerda, não podemos cobrar com a mão direita, está lá no Evangelho, né? Devemos fazer o bem em silêncio, em total silêncio, sem fazer propaganda do bem realizado. Outra frase que me chamou a atenção: as recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Está claro. O homem que busca fazer o bem, realizar o bem, e busca o reconhecimento do homem,
né, das pessoas em volta de si, ele já não merece mais o reconhecimento de Deus. Então nós devemos fazer o bem. Olha Francisco Cândido Xavier, fez o bem em toda a sua vida, foi um missionário, bem verdade, mas realizou o bem, cumpriu a sua missão aqui na Terra. Né? Foi um enviado do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza. Sofreu, né? Foi perseguido, mas suportou a tudo e a todos que o queriam fazer mal. Foi amparado pelo seu guia espiritual Emmanuel, né? Que o orientava, que o ajudava. E teve essa virtude maior, que um dia na fonte, em Pedro Leopoldo, quando Emmanuel aparece para ele pela primeira vez, que ele precisava, que se ele já estava pronto para iniciar o trabalho, ele disse que sim. Mas ele precisava de 3 qualidades, de 3 virtudes. E Chico perguntou então qual que era. Emmanuel então fala disciplina, disciplina e disciplina. Na vida, se não houver disciplina na vida, nós realmente dificultaremos a nossa evolução do espírito. Porque precisamos ter a disciplina diante da lei, diante do Evangelho, que nos ensina não só a amar o próximo, mas também vigiar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. Então, as recompensas celestes são para aqueles que não tenham buscado as recompensas da terra, diz o Espírito de verdade. Nesta frase, o prêmio para estes é um só: a alegria, o gozo espiritual decorrente da evolução espiritual alcançada, ou seja, faz o bem com humildade, né, que é uma virtude difícil, digo eu, mas que a gente deve buscar sempre na nossa vida, na nossa caminhada. Outra frase: cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Neste texto evangélico, a doutrina reencarnacionista que nos ensina que nós vamos reencarnar inúmeras vezes, né, para evoluirmos. Cada espírito absorve de uma forma diferente essa necessidade de evoluir. Os primeiros trabalhadores da primeira hora, às vezes, são aqueles que tiveram várias reencarnações, mas não souberam aproveitá-las. Ou seja, perderam as oportunidades que lhe foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Deixaram a vida passar. Né? Esses trabalhadores da primeira hora, às vezes, são aqueles que chegaram, né, no horário determinado pela empresa, mas não cumpriram fielmente o horário. Às vezes, né, levaram a coisa mais solta, né, enrolaram, enfim. Né, são trabalhadores que não procuraram ficar atentos à necessidade, aí trazendo de novo para o campo do espírito, a necessidade de domarem as suas más inclinações, né? Domarem as suas más tendências e aí sim buscando a sua regeneração, porque a Terra um dia vai sair do mundo da situação de mundo de expiação de provas para o mundo regenerado. E aí a gente precisa regenerar-se individualmente. Né? E essa regeneração começa dentro de cada um, no campo do sentimento. Os trabalhadores contratados posteriormente, segunda, terceira, quarta, quinta e assim vai, 7ª, 8ª, 9ª hora, simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que fazendo o melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta, sem se perderem por atalhos e desvios, lograram, em apenas algumas existências, o progresso que os outros tardaram a realizar. Assim se explica porque os primeiros poderão ser os últimos, e os últimos serem os primeiros a ganhar o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus, nosso Senhor,
ele nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do nosso aperfeiçoamento das nossas almas e que mesmo se encontrarmos na vida já madura, né, na velhice, temos as nossas consciências o quê? Em paz, de que pelo menos tentamos, de que pelo menos buscamos, né, melhorar na atual existência. Com boa disposição, sempre disposição, o convite para o trabalho, haveremos de fazer jus ao salário divino. Que é a tranquilidade, a consciência tranquila. Devemos ter o quê? O cumprimento dos nossos deveres, devemos buscar o cumprimento dos nossos deveres, ter uma consciência tranquila e a posse do necessário. Esse é o caminho, né? No livro Fonte Viva, Emmanuel, eu trouxe uma lição também, chama Semeadores. Porque na realidade, meus irmãos, nós somos semeadores. Nós plantamos sementes do bem. Devemos plantar sementes do bem, melhor dizendo. Porque essas sementes não vão ser adquiridas comprando no mercado, no supermercado ou na farmácia. Não. São as nossas ações. Porque o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é profundo e sublime. E quando ele se dispõe a contar essa parábola do semeador, ele começa com um ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Ele não nos fala que o semeador deve contratar pessoas, e sim ele mesmo sair a semear. Ou seja, de pessoas realizarem os atos para ele. Não, ele deve se esforçar individualmente para a realização do bem. E não ele ficar sentado na cadeira e designar para outras pessoas fazerem por ele. Então, transferindo então a imagem para o campo da espiritualidade, essa parábola do semeador, nós devemos renovar-nos interiormente como os obreiros da boa vontade. Olha aí a boa vontade, como ela é importante para a nossa renovação do espírito. Porque a boa vontade, meus irmãos, segundo Emmanuel, a boa vontade descobre o trabalho. O trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. Olha que interessante. A humildade conquista o amor. O amor puro, verdadeiro, em relação ao nosso próximo. O amor gera renúncia. Às vezes renunciamos em favor de alguém. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. Aí o aprimoramento, a evolução que devemos buscar individualmente falando. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Essa página se encontra no livro Pão Nosso, de Emmanuel, na série Caminho, Verdade e Vida. Então, meus irmãos, a boa vontade opera a renovação. E através dessa boa vontade, na santificante lavoura da elevação do espírito, somos levados a reconhecer
que os servidores do Evangelho, compelidos a sair de si próprio, ou seja, devemos buscar as ações, realizar as ações do bem, a fim de beneficiar corações alheios, a fim de beneficiar o nosso próximo. Esse próximo não é só encontrado na rua, não, e nem aquele que bate na porta da nossa casa, que a gente deve atender com o maior carinho e atenção. Esse próximo vive conosco dentro das quatro paredes do nosso lar. Começa dentro da nossa casa essa busca pelo aperfeiçoamento. Por isso que existe a instituição família. Deus criou a família. Porque dentro do lar nós devemos buscar aprimorar a nossa convivência de uns para com os outros. Nós sabemos que no lar é reunidas criaturas que vieram para cobrar ou que vieram para ser companheiros nesta existência atual. Criaturas amigas, criaturas que têm o melhor relacionamento possível, como tem criaturas no lar também, que vieram para cobrar, que vieram para exigir a sua paciência, que é uma virtude difícil, que vieram exigir a sua compreensão, como eu acabei de ler aí na mensagem da boa vontade, que a compreensão ganha a humildade. Se nós silenciamos diante de uma ofensa descabida, diante de uma crítica vinagrosa, injusta, diante de uma perseguição loquaz, existem criaturas que convivem com a gente só perseguindo, criticando, caluniando, te julgando o tempo inteiro. Não reconhecem nada, nada, nada. Só olham os seus defeitos, mas esquecem de olhar para dentro de si, dos defeitos que também possuem. Esse é o grande mal da humanidade. Julgar os outros e esquecer de olhar para dentro de si próprio. Então, nós devemos sim beneficiar corações alheios e é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista. Tem gente que não abre mão do ponto de vista, isso é vaidade, é orgulho. O ponto de vista dela tem que prevalecer. Ela sempre está certa. E isso não é uma verdade, porque nós não somos criaturas perfeitas. Somos criaturas imperfeitas. Como é que nós vamos saber querer ser o dono da verdade? Sempre. Nós às vezes enganamos nas nossas opiniões. Nós entramos às vezes em contradições. Mas tem pessoas que são muito vaidosas, orgulhosas, e que a opinião delas é que tem que prevalecer. A nossa fica de lado. Então nós vamos usar o quê? O silêncio. Não tem lá na nossa fraternidade espírita, Paulo de Tarso, lá na parede, plaquinhas, dizendo: o silêncio é uma prece? Então vamos silenciar. Porque um dia essa pessoa vai entender que ela não é a dona da verdade. Que ela vai ter que entender para relacionar com outras pessoas, ceder às vezes em suas opiniões. Porque como nós vamos devotar ao serviço do próximo, ajudar o próximo, se nós não abrimos mão da nossa vaidade, do nosso orgulho, se não domarmos esses dois defeitos que vêm atrasando a evolução da humanidade, como nós vamos evoluir individualmente? Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Olha o egoísmo aí. Tem criaturas que só pensam em coisas materiais o dia inteiro.
comprar, 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 e é só para se beneficiar. Não pensam no próximo, não pensam naquele que mora dentro da sua casa, não pensam em ajudar alguém, só pensam em satisfazer os seus prazeres materiais. Essa criatura é uma criatura altamente egoísta, porque ela só pensa na primeira pessoa do singular, eu. Mas se excursionarmos através de grande continente, denominando interesse geral, aí, e na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocadas de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Aí, ao coletivo. Devemos sempre, pessoas unidas, juntas, vencem com um pouco mais de facilidade as dificuldades do que uma pessoa sozinha. Porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou que foi o maior semeador, foi o ser que é guia, é o ser que é guia e modelo para a humanidade e que não precisava provar nada para ninguém, porque ele é um ser perfeito. Mas ele pautou o seu ministério da luz, iniciando a sua celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais. Continuou através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pensadores simples, dos justos e dos injustos, dos ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Então ele conviveu com todos, nos ensinou a arte da convivência, né? Com amor, com sabedoria, com perdão. E quando chegou na hora do seu martírio, ele ainda nos perdoou, porque estávamos totalmente enganados daquilo que fazíamos com ele. Nos perdoou, pediu a Deus que nos perdoasse. Segundo observamos, o semeador do céu, nosso Senhor Jesus, ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação, nos ensinando a verdade celestial. Então, meus irmãos, é muito preocupante, porque a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós já conhecemos a verdade. Nós sabemos que para evoluirmos é necessário, primeiramente, o nosso aprimoramento individual. O nosso esforço, repito, o nosso esforço para domarmos as nossas más inclinações, os nossos maus hábitos. E não é fácil. Existiu uma outra criatura, outra missionária que esteve entre nós, e que eu colhi algumas frases dela, que foi uma criatura que a sua obra está aí até hoje, de pé, que foi Madre Teresa de Calcutá, da Índia. E ela diz o seguinte: nunca se preocupe com números, ajude uma pessoa de cada vez. E sempre comece pela mais próxima de você, tá vendo? Começa dentro do lar. A força mais potente do universo é a fé. As mãos fazem valer mais que os lábios que rezam. Precisamos orar e vigiar, mas precisamos trabalhar, pôr em prática. O amor é a força mais poderosa que existe. O amor é a fruta de todas as estações. Que sabedoria, né? A pior calamidade para a humanidade, olha, vejam bem, meus irmãos, que é o que ela fala. A pior calamidade para a humanidade não é a guerra ou o terremoto. É
é viver sem Deus. Quando Deus não existe, se admite tudo. Então, é necessário Deus na nossa vida. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. É verdade. Nós decepcionamos com as pessoas que amamos, seja no lar ou fora do lar. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Então, meus irmãos, esse espírito, essa missionária que esteve entre nós, Madre Teresa de Calcutá, nos ensina que é fácil, para finalizar, porque meu tempo já esgotou, é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, que nos dê força, paz e coragem para vencermos as dificuldades que estamos atravessando no momento. Que Deus abençoe a todos. Vamos ter fé, porque a fé traz a esperança, e a esperança acende a luz da coragem, da boa vontade de servir, de ajudar, de ser útil. E aí o tempo a gente nem vê passar. Quando a gente menos assusta, chega a hora do nosso regresso. E aí a nossa consciência vai estar em paz. Porque pelo menos tentamos domar as nossas más inclinações. E Deus, soberano, nosso Pai soberano, com a sua indulgência, nos dá esta oportunidade preciosa, mais uma reencarnação, para superarmos as nossas dificuldades e evoluirmos espiritualmente. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo, e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço no coração de todos e fiquem com Deus.